Digidin, aula D, conquistando o planeta. A gente vai cair fora, hein? A gente vai crescer tanto que vai cair fora, porque já que a Terra é plana, daqui a pouco a gente está caindo fora da Terra. Depende de vocês, né? Todo mundo caindo junto, nos extremismos, né? Dessa nossa geografia terrestre. Que maravilha, eu sou o professor Marcito, professor de História do Brasil, do Aula D, tá? Não esquece lá de te inscrever no canal, chamar a tua avó, né? Ativar o sininho e ó, combinação. Vai no Instagram agora lá e coloca @MarcitoCastro. Sou eu, professor de História, também estou fazendo aí uns stand-up. Depois vamos ver, a gente vai conversando. Mas o assunto agora é a História do Brasil. Aqui ó, tá quente. Para quem os dias me perguntaram até lá no Instagram, o que é tá quente? São as iniciais de tu acha que eu não te dou-lhe. É uma filosofia de vida que começa na vila, na periferia e serve para tudo. Qualquer desafio teu, qualquer dificuldade, tu olha para a dificuldade, olha para o desafio e fala: tu acha que eu não te dou-lhe? Entende? Era mais ou menos o que pensavam os Estados Unidos, né? Estados Unidos e a União Soviética, lembra? Na Guerra Fria, que a gente começou a ver na aula passada, um olhava para o outro e falava: tu acha que eu não te dou-lhe? Né? Aliás, ó, isso aqui é um X. Acreditem, tá? Tem gente que escreve ligeirinho e fica: eu acho, pelo amor de Deus, uma vez, só pra você ter uma noção, uma vez em aula, na sala de aula, eu botei que a Alemanha tinha entrado em conflito com a Inglaterra. Isso aqui é um X, todo mundo sabe, mas o Magrão tava ali, ó, Chico Xavier, tava só psicografando, nem tava prestando atenção na aula, não prestou atenção na aula, depois veio: ô Marcito, quero te perguntar uma coisa, na Primeira Guerra Mundial lá, quem é que foi o Alexing? O quê? Como assim? Não, tu botou no cadeira? Eu falei: não botei. Não, quem foi o Alexing? Eu falei: não botei. Tu botou? Não botei, fiquei. Aí ele me chamou, tá aqui, ó. Eu falei: ah, Magrão. Estão entendendo? Você tem que copiar a matéria, mas tem que prestar atenção para depois não pagar esse vale aí. Até eu vou apagar aqui, ó. Até eu vou apagar para não dar problema depois, né? Não problema. Deixa só o tá quente ali, tá? É isso aí. Mas vamos lá. Falar do primeiro presidente desse período populista do Brasil aqui, né? Vimos na aula passada o contexto de Guerra Fria, que essa bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética afetou a América Latina, até porque a América Latina está ao sul do grande protagonista do bloco capitalista, que são os Estados Unidos, e aí nós temos alguns presidentes que vão estar vinculados a isso, e alguns mais liberais, outros mais nacionalistas. Lembrando aquele spoilerzinho que eu dei, os presidentes de característica mais nacionalista, visto em Guerra Fria como comunista, não conseguiram terminar os seus mandatos. Uma análise interessante para a gente fazer para o Enem, para os vestibulares, até para uma redação, se o assunto for política, soberania e essas coisas. Certo? O presidente Dutra, galera, eleito então, certo? Depois da deposição do Vargas, lá do Estado Novo, fim de Guerra Fria, todo aquele blá 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 que a gente tinha visto, né? No começo do seu governo, se promulga a Constituição de 1946. Ela é considerada a mais democrática até então. E vai ser a mais democrática até a Constituição de 1988, a nossa última aqui. Por quê? Porque ela tem traços muito mais liberais do que a última, obviamente, a Constituição polaca, que entrou em vigência para justificar o Estado Novo, um regime quase fascista do Getúlio Vargas ali, né, no final da segunda, no meio para o final da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Aliás, de 37 a 45, né, começou antes da Segunda Guerra, e vai terminar esse modelo no final dela, mas tem uma orientação muito próxima ao fascismo e ao nazismo, tá? E essa Constituição tinha que ser limpada também em função desse governo do Vargas autoritário, totalitário, ter desmoronado. Então essa Constituição, ela tem características liberais, por exemplo, autonomia para os estados e municípios, eleições para todos os cargos executivo e legislativo, inclusive volta a ter o cargo de vice-presidente, porque até o isso o Getúlio tirou, não tinha nem mais vice-presidente no Brasil, a pena de morte foi abolida, nós temos a liberdade de expressão, liberdade de religião. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista civil, essa Constituição, gurizada, trazia áreas mais liberais, áreas menos autoritários, porque nós tínhamos que limpar qualquer experiência, qualquer resquício dessa experiência, ou desse mundo totalitário que lembrava o fascismo que aconteceu no Brasil durante a Era Vargas. Então essa Constituição é esse modelo. Olha o que eu coloquei no final ali, liberdade partidária, mas botei um asterisco.
Por que eu botei esse asterisco aqui? Porque ele tem uns acererê aí, tem algumas exceções. E as exceções, elas acontecem quando é de interesse da tua ideologia. Vou explicar aqui. O governo Dutra, nessa linha de ser liberal ou ser nacionalista, ele adotou uma política liberal, ou seja, pró-Estados Unidos, resumindo para vocês. Portanto, teve o seu governo do início ao fim sem grandes problemas, pelo menos na política internacional e ideológica dessa Guerra Fria. Certo? Uma política voltada economicamente ao capital internacional, entrada maciça de produtos estrangeiros, vem de fora. Inclusive tem uma fofoca interessante que começou a vir aí bugiganga, essas coisas de pós-guerra, ioiô. Olha só, a Inglaterra até ofereceu aqui pro nosso amigo o Dutra, aparelho de televisão. Ô Dutra, tu não quer ir receber da Inglaterra aparelho de televisão? Não, eu quero. Eu quero aparelho de televisão, é legal o Brasil. Só que tem um detalhe. Não tinha canal de TV no Brasil. A TV Tupi vai ser inaugurada em 1950. Não tinha. Fazer o que com o aparelho de TV? Esse nosso presidente, né, que queria ficar vinculado a esse mundo capitalista. Tem outra fofoca, né, que o presidente Truman, quando veio visitar o Dutra, disse: "How do you do, Dutra?" No que respondeu assim: "How do you do, Truman?" Não sei se é verdade, mas é as fofocas aí. Falando sério, ele é um cara muito vinculado à política dos Estados Unidos, num contexto maniqueísta, bipolar de Guerra Fria. Portanto, ao se aliar a esse bloco capitalista, ele vai ter um rompimento diplomático com a União Soviética, certo? E apesar da Constituição prever liberdade e saúde aos partidos democráticos do Brasil, esse asterisco vale dizer para quê? Se o partido tivesse uma orientação antidemocrática, ele não podia atuar. E o que é ser antidemocrático aqui? É ser comunista. Porque nós estamos na Guerra Fria. Então o PCB, coitado, que mais passou tempo na clandestinidade que na vida normal partidária, foi e posicionou para fora da via legal. Clandestinidade é o PCB. Por quê? Porque era um partido de orientação marxista. Porque era um partido que estava no Brasil, mas estava, né, vinculado aos interesses da União Soviética. Portanto, não era democrático. Sai daqui, PCB. E o PCB, de novo, passa a atuar na clandestinidade em função dessa orientação de Guerra Fria. Então, percebam, né? Essa liberdade política, essa liberdade partidária, ela estava vinculada aos vínculos ideológicos, tá? Eu sei que tem gente que vai dizer: "Pá, Marcito, repete pra caralho essa coisa de Guerra Fria." Me desculpe, eu vou repetir muito, tá? Guerra Fria vai se repetir muito aqui. Eu quero que vocês entendam uma coisa, gurizada, de todos os cantos do planeta. A Guerra Fria, ela vai ser insistentemente repetitiva dentro das políticas de qualquer país neste período. Essa bipolarização entre capitalismo e socialismo vai ser enfadonhamente, constrangedoramente atuante em qualquer decisão política. Então, até o final da Guerra Fria, a gente vai estar falando dela para orientar os partidos políticos. Certo? Mas não preciso dizer mais nada, né? Hoje em dia, nas últimas eleições, a gente tem visto esses extremismos políticos, né, por parte da população, por parte de discursos dos candidatos, sendo que hoje nem estamos mais na Guerra Fria. Imagina nessa época. Então, todas as minhas aulas durante a Guerra Fria, eu vou trabalhar elas sempre vinculando as posturas dos presidentes e dos políticos de acordo com a orientação vinculada a essa bipolarização que o mundo está vivendo. Tá? E ele vai fazer isso. Aliás, ó, digamos, um salto populista desse presidente é fazer o famoso plano SALT: saúde, alimentação, transporte e energia. Ah, mas você escreve aí? Não vou escrever. Não vou escrever porque não cai aqui em prova, muito difícil. Só quero aquela prova na 8ª série, que a Sora Jussara, que tem que ficar decorando com a tua mãe. Ó, mãe, vou lá, ó, saúde, alimentação, transporte, energia. Aí tu fica, saúde, alimentação, transporte, energia. Saúde, alimentação, transporte, energia. Aí cai na prova. Tu ficou decorando isso aí com a tua mãe, aí chega na prova, tu bota saúde, alimentação, transporte e educação. Erra no final. Sempre assim, né? Sempre aquela palavrinha para escapar o teu 10. Então não cai isso aqui. Ah, então deu. Mas foi uma tentativa de atuar nas principais estruturas da necessidade brasileira, um típico projeto populista aqui. E fechamos a aula do nosso querido Dutra com o quê?
com algo também vinculado à Guerra Fria na política externa, mais aos setores militares. No final dos anos 40, vai se criar o quê? Tratado Interamericano de Aproximação Recíproca. É uma coisa, é um vínculo militar nas Américas com os Estados Unidos para criar uma espécie de política, uma espécie de inteligência militar, né, dos generais, dos grandes políticos, dos grandes militares do Brasil e de outros países, no combate ao comunismo. Vai ser criado também a Escola Superior de Guerra. E aqui outro spoiler, essa Escola Superior de Guerra, criada durante a Guerra Fria, vai se proliferar e vai ser um dos instrumentos que levarão ao golpe de 1964, porque a gente vai ter um grande setor das Forças Armadas sendo adequadas, sendo vinculadas ideologicamente no combate à contra-insurgência, no combate ao comunismo aqui, que é a Escola Superior de Guerra. Então, no final do governo Dutra, aqui nós já temos o quê? A esfera das Forças Armadas vivendo esse panorama anticomunista e atuando nele. O governo Dutra, muito vinculado aos Estados Unidos, que vai deixar um governo com problemas econômicos, de tanto abrir lá para fora, desvaloriza nossa moeda, e a gente vai ter uma inflação galopante, e o próximo presidente, o Vargas, ele vem com o Brasil em crise. Beijo do Marcito, segue no Instagram, vai lá, te inscreve no Aula D, e até a próxima aula de DJ.